Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a professora Aline Lorilei dos Santos Alves, graduanda do curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, que se encontramos agora no último módulo do curso Ética e Utilitarismo. Estamos no módulo 10, aonde agora vai ter uma atividade de avaliação, que vai ser a criação de um cartaz com todos os conhecimentos adquiridos no nosso curso. Bom, agora eu vou falar um pouco, um resumo do nosso curso. Um resumo das ideias principais, principalmente sobre a ética utilitarista, do exemplo do problema do vagão, para a gente fazer um encerramento, né, com esses tópicos principais para a criação desse cartaz. Então, assim, a ética utilitarista, ela baseia-se nas teorias criadas por John Stuart Mill e Jeremy Bentham, que tinham entre si filosofias muito parecidas e, ao mesmo tempo, bem diferentes uma da outra. Jeremy Bentham acreditava que a felicidade é definida quando há presença do prazer e ausência da dor. Ele considerava, então, os momentos e atos como uma série de experiências vividas e que deveriam ser realizadas de forma com que causasse satisfação para a maioria das pessoas envolvidas, pois assim, em sua teoria moral, estava fazendo o que acreditava ser o correto. Agora você vai ver uma imagem de Jeremy Bentham. Também temos o filósofo John Stuart Mill, né, que falamos no decorrer do curso, que ele utilizou da teoria de Jeremy Bentham para aprimorá-la e assim criar sua própria. Apesar de Mill concordar com a teoria de Bentham, havia uma questão nela que não fazia sentido para ele. Então, corrigiu-a como ele achou que fosse mais apropriado, criando assim sua própria teoria ética. Essa teoria ética utilitarista. Enquanto Bentham dizia que a felicidade podia ser medida de acordo com a intensidade, a duração, certeza e proximidade, o John Stuart Mill dizia que a felicidade só poderia ser medida por alguém que já passou por todos os tipos de felicidade. Afirmação que não poderia ser relevante, pois muitas vezes o que faz uma pessoa feliz não faz outras felizes. Ou seja, a felicidade não é possível ser medida. Ele também acreditava que a felicidade intelectual é muito mais prazerosa do que a momentânea, pois apesar do prazer momentâneo ser mais intenso, o prazer intelectual está sempre ali consigo. Ele achava que esse prazer intelectual ele era uma felicidade maior, né? E o momentâneo, que seria mais um prazer físico, ele seria de menor
intensidades. Vamos falar agora um pouco do problema do vagão. Imaginando a situação, então. Que um vagão ele fica sem controle dos freios e o condutor não consegue parar o trem. Não consegue parar o trem. Enquanto a máquina corre pelos trilhos em alta velocidade, em uma descida muito íngreme, um pouco mais abaixo na montanha, você está parado e assiste a tudo. Nota que um pouco mais além de onde está parado, 5 homens trabalham nos trilhos. O vagão está correndo exatamente em direção a eles. Se nada for feito, aqueles 5 homens morrerão com certeza. Bem perto de você está uma alavanca que fará o vagão passar para outro trilho. No entanto, há uma pessoa nesse outro trilho. Se você mudar a direção do vagão, os 5 trabalhadores do primeiro trilho sobreviverão, mas aquela pessoa que está no segundo trilho morrerá. O que você faz? Veja só que dilema. Tu estás diante de uma alavanca, aonde tu vai ter que decidir em questão de segundos o que fazer, como agir. E às vezes na vida as decisões são assim. Nós temos que refletir e às vezes não tem muito tempo para refletir. Tu tem que tomar uma atitude. Através da ação que tu fizer, você vai sofrer as consequências dela. Agora a gente tem outra situação também, com outro cenário, um pouquinho diferente. Então, você está parado em uma ponte e vê um vagão perder o controle e descer ladeira abaixo. E o trem vem descendo. Está totalmente sem controle, sem muito o que fazer. No final do trilho estão os 5 trabalhadores fadados a morrer. Desta vez não existe a alavanca para mover. Não existe essa alavanca para mover esse vagão para outro trilho. Não tem. Tu está lá em cima da ponte. E ele, esse vagão, ele vai passar por baixo dessa ponte, aonde você está. E se puder derrubar um peso razoável diante dele, possivelmente conseguirá pará-lo. Porém, você está parado perto de um homem muito gordo, que está lá em cima da ponte com você. E se dá conta, né? Você se dá conta que a única maneira de impedir que esse vagão mate aqueles 5 homens é empurrar o homem de cima dessa ponte sobre os trilhos. Com o resultado, você matará o homem gordo. Mas o que você faz? Será que empurra esse homem e faz esse vagão parar? Ou não, deixa o vagão seguir e sabe-se lá o que vai acontecer? Hoje nós vivemos até uma situação semelhante com relação a essa pandemia. Já passou num vídeo anterior sobre o coronavírus. E em cima dessa ponte, nós imaginemos assim, os idosos, as pessoas com comorbidades, elas estão ali. Eu poderia empurrá-la elas dessa ponte e simplesmente não fazer a quarentena, não usarmos máscaras e deixar que as consequências aconteçam pelas nossas ações, ou
protegemos, não jogamos eles dessa ponte e sofreremos outras consequências, questões econômicas do nosso país. O que fazer numa situação dessa em que estamos vivenciando e que podemos trazer para esse dilema, trocando os personagens? Então aqui, né, eu venho trazer nesse módulo de encerramento, né, é um vídeo de encerramento, é um resumo geral do que nós aprendemos. Nós estudamos sobre as éticas existentes, demos essa ênfase ao utilitarismo, querendo fazer essa conexão com o que estamos passando e fazer refletir que hoje estamos, né, tendo as aulas no sistema híbrido, para que não haja aglomeração, para evitarmos um mal maior. Ou será que já devemos voltar com as presenciais? O que será feito, né? Então isso serve para nós refletirmos sobre as questões das escolhas, que através das nossas escolhas haverá consequências. Só para fazer esse parênteses, então, para nós refletirmos com uma questão mais filosófica. Bom, chegamos ao final, então, do nosso curso. Eu quero agradecer a todos por terem participado. Espero que tenham aprendido, pelo menos, né, esclarecido um pouco essa questão da ética, da moralidade, do utilitarismo, né, que está presente em nossas vidas e que tem ampliado um pouco sobre a nossa visão com relação a esses assuntos. Então, ficamos por aqui e façam uma boa avaliação. Vai ter um cartaz agora de encerramento. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais.